Começar a gravar. Estamos gravando hoje, 9 de junho, então. Nós estamos falando dos invertebrados, né, pessoal? Quem se lembra aí alguma característica que todos os invertebrados possuam em comum? Quem pode ou falar ou escrever? Invertebrados. Eles não têm esqueleto. Eles não têm, eles até têm. A gente chama, por exemplo, as aranhas, né, os insetos que estão todos no filo dos artrópodes, a gente diz que o esqueleto deles é externo, é aquela casquinha de fora, né? Que inclusive hoje a gente vai começar com artrópodes. Mas o que eles não têm é coluna vertebral e crânio. Essas duas estruturas, eles de fato não têm, tá? Nenhum invertebrado. Existe algum invertebrado que faça fotossíntese? Sim ou não? Você pode repetir a pergunta, por favor? Existem invertebrados que façam fotossíntese? Acho que não. Nem planta invertebrada. Invertebrado não faz, ninguém do reino animal faz fotossíntese, tá? Invertebrado é um ramo do reino animal, né? A gente saiu do reino vegetal, que todos faziam fotossíntese. Agora, no reino animal, ninguém faz fotossíntese, nem invertebrados e nenhum vertebrado, tá bom? E é isso, gente. A gente já, aula passada, estávamos vendo, né, os invertebrados. Eu vou compartilhar aqui. Aqui. A própria atividade, já direto, porque eu montei a atividade, né? Eu acho que vocês devem perceber que elas estão bem fáceis. Elas estão, de fato, montadas. Vou dar um zoom. Está aparecendo para vocês a atividade do Forms, invertebrados, anelídeos. Tá. Então, anelídeos, então são os nomes dos filos. Vocês vão ter que se lembrar um pouco daquelas aulas de taxonomia, de vez em quando. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa é a forma de organizar os seres vivos. A gente está no reino animal e hoje 4 filos: anelídeos, moluscos, equinodermos e artrópodes. Lembrando que a biologia gosta muito de brincar com os nomes, então, geralmente, 99% dos casos, os nomes têm a ver com a característica principal. Anelídeos lembra que palavra? Para vocês. Hein, pessoal? Que palavra lembra anelídeos? Pessoal. Preciso que vocês vão respondendo, gente, senão essa aula não vai terminar hoje. Esse Meet aí vai ficar 3 horas. O que é anelídeos? Qual outra palavra lembra? Quem que tá aqui? A única coisa que me lembra, professora, é aracnídeo. A única coisa que me lembra é isso. Mas calma, anelídeo, te lembra aracnídeo? Tá, tudo bem. A gente poderia dizer que lembra a palavra, mas nesse caso caiu naquele 1% que não seria nenhuma característica em comum, não. No caso, anelídeo é da palavra anéis, anel. Porque se você olhar, que seria, por exemplo, a minhoca, eles são feitos por segmentos, por anéis que se repetem, segmentos que se repetem, tá? Moluscos
tem a ver com mole, tá? Por eles terem o corpo mole, úmido, né? Eles têm concha, né? Tem concha também, o caracol tem a conchona, né? Os mexilhões, os mariscos têm concha, né? A lula tem uma concha dentro dela, mas o resto do corpo é bem mole, né? Equinodermos, nesse caso aqui não tem uma palavra popular que vá lembrar, que são as estrelas do mar, tá? E os ouriços do mar, aquele que a gente, se pisar, corre para Santa Casa, né? Que os espinhos também inflamam muito, né? Machucam bastante, na costeira ali do mar. E os artrópodes têm a ver com articulação, tá? Articulação. Então, eles têm uma casca, uma carapaça, né? Feita de quitina por fora do corpo e tudo articuladinho, né? Como se fosse aquela roupa dos cavaleiros medievais, sabe? Eles tinham aquelas roupas, né? Com espada e tal. Aliás, é impressionante como que uma roupa de ferro possibilitava que o indivíduo, em cima do cavalo, lutasse com uma espada pesadíssima. Gente, vai contra as leis da física, mas de fato ele não queria tomar o golpe, né? Então, criar aquela roupa é praticamente uma roupa de aranha, né? Toda articulada. Então, artrópodes todos vão ter em comum esse filo, né? Essa casca, esse exoesqueleto, exo para fora, esqueleto. Então, por isso que eu falei, não, eles até têm esqueleto, né? Eles têm estruturas de sustentação, tá? O equinodermos também tem todo os cristais, né, de sais que o sustentam, o corpo, o formato do corpo, né? Vamos direto para as questões. Eu penso sempre nesses exercícios, como fica a aula gravada também, ou às vezes o aluno nem assistiu a aula gravada, mas ele precisa entregar o exercício, né, gente? Vocês sabem, quando vocês perderem a aula, por algum motivo, não assistirem a aula que vai ficar sempre o link, vocês têm que entregar o exercício da semana, né? Para valer aquela nota, aquela presença. Então, eu estou tentando fazer sempre de acordo atividades bem autônomas, que você consiga resolver aqui, né? Ao ler a questão, ao interpretar uma figura. Então, quem poderia ler a questão 1? Oligoquetas, Oligoquetas. pouco e chá. A gente lê queta, pode ler queta mesmo, como se está escrito no português lá antes, agora está no latim. Pode falar queta, são as cerdas. Cerdas, poliquetas, poli muito, e queta, cerdas e irudíneos sem cerdas são as classes do filo Annelida ou Annelidius. As minhocas são classificadas como poliqueta, oligoqueta ou irudíneo. E aí, você vai na própria característica que foi dada na questão, né? Oligoqueta, poucas cerdas. Poliqueta, poli é bastante. Muitas cerdas, né? Irudíneo não tem. E a minhoca, inclusive, está desenhada, né, gente? Você pode até falar que parece muito com o desenho da esquerda, mas você sabe que a minhoca está desenhada aí, né? Não está escrito minhoca, mas ela está aí. E aí, a minhoca, ela é um anelídeo de que classe? Oligoqueta, poliqueta ou irudíneo? Oligoqueta. Oligoqueta, tá? Então, nós temos aqui a resposta à segunda opção. Oligoqueta, tá? Então, de novo, taxonomia. Reino animal, Filoannelidea, se você preferir a versão em latim, ou Filoannelidius, que é aportuguesado, e classes. São essas 3 classes desse filo. Oligoqueta, poliqueta, irudínea. Irudíneo, por exemplo, sanguessugas. Então, estão nesse grupo, tá? Agora, uma árvore genealógica.
professora, eu já ouvi falar. Aquela história dos tataravós, os bisavós, sim. Aqui está aplicada essa árvore genealógica a questão de evolução, né? As espécies aqui, como elas devem ter evoluído, né? Que espécies devem ter surgido antes das outras, por uma questão de lógica, de análise da anatomia, da bioquímica dos seres vivos. Então, a gente tem a lógica que os seres vivos mais simples vieram antes e os mais complexos, né, com mais órgãos, com mais sistema nervoso, com mais complexidade, né, de reprodução, vieram depois. Essa é a lógica que está seguindo a nossa evolução aqui, nossa teoria da evolução. Então, ó, a árvore genealógica, ali tem um errinho, a Pro pode até mudar agora. Errinho de letra comida. Letra comida, chama-se o errinho. Mas eu não vou fazer essas alterações no meio não, porque olha a minha internet. Depois eu tenho que lembrar. Ó, só troquei o N pelo S. Aqui. A árvore genealógica... Calma, é que eu mexi muito, tô com medo dele sair da tela. Deixa devagarzinho. Essa árvore genealógica, essa figura que eu vou já focar mais nela, demonstra as classes do filo molusca. Agora é os moluscos, tá? É parte da classe cefalópoda. Então, agora a gente tá vendo, ó. Vou dar uma diminuída. Não, vou aqui, ó. Para caber para vocês no celular a figura inteira. Então, ó, a gente tem que saber quem aqui é cefalópoda. Então, vamos ver lá, ó. Molusca, todo mundo tá achando aí a bolinha preta, o nó, né? A intersecção das linhas onde começa a molusca, que é esse filo de agora. Tem uma setinha também, né? Vários tem. E aí, ó, ele vai se dividindo, ele vai para cima... Ele tem o grupo dos conchífera. Para baixo, aculífera. Dos conchífera para cima, ele ainda vai mais para cima para pleistomolusca, que teria o gastrópoda, tem uma lesma, um caracol, biválvia, e tem uma ostra, escafópoda, que é esse outro, que é essa espécie também marinha, tá? O conchífera, saindo dessa parte aí das conchas mais evidentes, tem o cefalópoda, que tem um polvinho. Para baixo, separando do conchífera, no aculífera, o aplacofora vai se dividir em neomeniomorfa, caetodermomorfa e poliplacomorfa, tá? E aí, por último, fora, já não é mais molusca, os anelídeos. Então, os anelídeos que a gente viu, a minhoca, né, o sanguessuga, eles estão próximos dos moluscos na evolução, mas eles são outro filo. No filo dos moluscas, essas são as classes, essas que estão em cores, essa coluna da direita, onde tem um desenho para cada classe. Qual seria um exemplo de animal da classe cefalópoda? Cefalópoda, até se tem PH, mas a gente pode escrever com F. E aí vocês têm aqui três desenhos, tá? Vocês já estudaram o primeiro desenho, fotos, né? Não é desenho, foto. A primeira foto vocês estudaram na aula passada, e ficou como uma pesquisa para casa. A segunda foto é o quê? Que foto é essa, opção 2? A minhoca. É uma minhoca. E a opção 3 é foto de quê? Ah, lula? Uma lula. Então, vamos lá. A primeira foto, alguém sabe dizer o que é?
É um bagulho feio, professora, porque misericórdia. É É, mesmo. é a Isso. cabeça de um verme. Esse Ai, verme se Lu. chama tênia, que causa teníase no ser humano. É um parasita do intestino. Aliás, ele pode chegar até o fígado. Ele vai passeando dentro do corpo do ser humano. É Nossa, o nojento. bichinho é feio. Ele tem metros de comprimento, ele vai crescendo, né? As proglotes dele. É feio, é nojento e pode levar à morte, né? A solitária. É a solitária, tá? É a solitária. É um verme, não é um molusco. A gente viu na aula passada os vermes achatados, os plateumintes, né? Então, esse daí é o grupo que vocês têm uma última questão da atividade da semana passada, que é para pesquisar sobre uma teníase ou cisticercose e descrever a doença. Então, olha lá, gente, vê a importância de não pular a atividade, não atrasar, porque eu preciso que vocês tenham um ritmo, né? Para a gente não atropelar aqui os filos. Na 2, a minhoca, a gente acabou de ver a minhoca na questão 1, né? A minhoca é do filo qual? Quem já sabe dizer o nome do filo? Ligoqueta. Ela é o ligoqueta, é a classe do filo Annelídea. Ela não é molusca. E essa questão que nós estamos aqui é molusca. Então, já sobrou quem para ser a nossa resposta? A lula. Ela é um cefalópode, tá? A nossa lulinha. Olha ali em cima o polvo desenhado, né? Ele é um molusco também cefalópode, tá? Então, aqui a gente foi por eliminação, poderia ter ido por similaridade, né, anatômica também, tá? Mas a gente foi por eliminação. E aqui, olha, são animais da classe insecta. Então, de novo, agora a gente está no filo artrópode, tá? Que tem classes. Então, reino, filo, classes. Cada filo tem várias classes. Aqui temos 5 classes. Eu vou ler para vocês, porque, de fato, pela primeira vez ler no latim, a gente fica com vergonha de errar. Então, insecta, crustácea, aracnida, diplópoda, quilópoda. São os nomes. Insecta são os insetos. Crustáceas são os crustáceos. Agora, aracnídeos, diplópodes e quilópodes, tá? Centopeias e lacraias. Então, a pergunta, voltando, são animais da classe insecta. Lacraia, moscas e aranhas? Mosca, pernilongo e mosquito? Ou camarão, aranha e centopeia? Quais são as três exemplares da classe insecta do filo artrópoda? E aí, a primeira, segunda ou a terceira Minha opção? senhora tá falando grego, desculpa. Ó, só vai na figura. Você tá com 5 classes representadas, cada uma por uma foto. A primeira tem uma mosca, não tem? Que é um insecta. A sua primeira fotinho aí, das 5 fotos, tem uma mosca. B, mosca, pernilongo e mosquito. É uma mosca. Essa é uma mosca. A alternativa? Sim, a alternativa mosca, pernilongo e mosquito. É que é inseto, né, professora? Isso, Insecta. exatamente. Aqui eu queria exatamente que vocês fizessem esse joguinho aí de classificação, né? Quer dizer, se cada foto dessas 5 está representando uma classe do grupo artrópoda, do filo artrópoda, são 5 classes, né? Insecta, crustácea, aracnida, diplópoda, quilópoda. São 5 classes. E aí, eu fiz uma brincadeira aí de misturar, né? Os animais que estão nas fotos, mas assim, quais que só seriam insetos? Ué, a aranha não é inseto, porque a gente está vendo que a aranha tem uma classe só para ela.
Aracnida. Ela não é da classe insecta, ela é da classe aracnida. A segunda é a correta. Mosca, pernilongo e mosquito são 3 animais da classe insecta, são insetos. E camarão, aranha e centopeia piorou, né? Camarão é um crustáceo, tá? A gente ainda vai ver com mais calma. A aranha é um aracnídeo, já tem ela aí explicitada, e centopeia também está aí demonstrada na mão, né, aí da foto, que é da classe Diplóporo. Então, centopeia é uma outra classe, aracnida é uma outra classe, e crustáceo é uma outra classe. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar, gente. Não. Voltei. Então, a segunda opção. Todo mundo está acompanhando, gente? Dá um ok, todo mundo. Sim, Todo mundo tá dando para entender? Tá fácil? Dá para entender, tá fácil. Tô tentando fazer fácil, né, gente? Por Eu sei enquanto que... tá fácil, né? Não, essa parte da matéria é desse jeito que a gente estuda. Com muita foto, com muita figura mesmo. Como eu disse, a gente precisa lembrar quem são os animais, né? E depois não só lembrar, porque tem coisa que a gente nunca viu, que é o bicho por dentro, né? A gente não vai abrir o bicho. Então, por isso você pode ver que as questões todas têm muita figura. E aí, sempre no parênteses, eu coloquei também o site, tá? O nome que vem abaixo daquela figura para dar a fonte, né, gente? Não fui eu que criei essas figuras, né? Eu não teria nem tempo. Então, olha, quarta questão. Não fazem parte da classe asteroides do filo equinoderma. Então, agora a gente já está no filo equinoderma. Aqui não importa muito os nomes, né? Importa a gente saber que a gente não está mais falando de anelídeos, nem de moluscos e nem de artrópodes. Aqui é o filo equinoderma. E ele também tem classes. De novo, reino animal, filo, equinoderma, classe. Quais são as classes? Crinoídea, asteroídea, ofiroídea, equinoídea, oloruntoide, tá? Holoturoide. A professora também fala errado, gente. Holoturoide, tá? Então, a gente tem todos os animais do filo equinoderma subdivididos nessas 5 classes. E a pergunta, com observação aí nas fotos, tá? Não fazem parte da classe asteroides. É a segunda foto. Então, o que não entra na asteroídea desse filo equinoderma? Vamos ver. Primeira opção, ouriço, segunda estrela do mar. Você vê, é banal a pergunta, é só olhar para a figura, certíssimo. Por que o ouriço do mar não está na classe asteroide? Porque ele tem uma classe para ele, né? Ele tem diferenças suficientes que fizeram jus a uma nova categoria. Então, os biólogos fizeram lá um congresso, uma convenção, uma reunião, publicaram isso. Não, olha, eles são muito parecidos até o ponto de serem do mesmo filo, tudo bem. Né? Eles têm pés ambulacrais, sistema ambulacral, uma boca principal, mesmo tipo de sistema circulatório. Mas eles têm algumas diferenças, né? A estrela do mar tem 5 patas, né? 5 pés. Então, vamos pôr ela numa classe. E o ouriço do mar não tem esses 5 membros, né? Vamos pôr uma classe separada para ele. Vocês percebem? É muito lógico como a biologia é organizada, né? Por anatomia simples, só de olhar, né? E aí sim, dentro de várias estrelas do mar, vocês sabem que não existe só uma estrela do mar. Por exemplo, a bolacha do mar é de um jeito, a estrela do mar é bem diferente. Elas estão na mesma classe, tá? Mas e aí? E aí elas têm algumas diferenças entre elas também. Então, reino, filo, classe, daí vem as ordens. Então, cada classe dessas aqui também tem agora uma divisão em ordens. Reino, filo, classe e ordem. Família, depois cada ordem em família, cada família em gênero, e cada gênero tem suas espécies, né? Então, é aquela taxonomia. Hoje, sempre relembrando.
Quinta questão, sistema digestório dos anelídeos. Aqui é um trecho do texto, tá? Daqueles links que eu deixei também. E dentro desse trecho vem a pergunta por cima do próprio texto. O sistema digestório dos anelídeos é completo, iniciando-se na boca, localizada anteriormente, finalizando-se no ânus, na região posterior do corpo. O trato digestivo é tubular e estende-se por todo o corpo do animal, atravessando cada septo. Então, nós estamos nos anelídeos de novo. A gente voltou no filo. Os anelídeos alimentam-se de diferentes produtos, existindo espécies carnívoras, herbívoras e até parasitas. O trecho anterior refere-se ao sistema digestivo de um anelídeo, por exemplo, uma minhoca. Pode-se concluir que... Então, aqui, gente, é a interpretação de texto, tá? Com as informações que eu quero que vocês aprendam sobre o sistema digestório dos anelídeos. O alimento ingerido entra e sai pelo mesmo orifício do animal? Ou o alimento entra por um orifício e sai por outro orifício? Entra por um orifício e sai por outro. Não é, gente? Olha, a minhoca tem bumbum, né? Não tem bunda, mas tem ânus. Isso é a grande classificação que você vai se importar quando falar em sistema digestório, tá? Porque tem muitos animais que o alimento vai entrar e sair pelo mesmo orifício, tá? E aqui não, a gente chama de completo. Entra pela boca, sai pelo ânus, tá? Isso vai dar uma maior eficiência também alimentar, ele vai conseguir ter um trânsito do alimento maior, né? É até uma questão de trânsito, né, gente? Rua sem saída, rua com saída, tá? Você percebe? É tudo muito lógico, é tudo seguindo a física, a química, tá? A biologia não foge nem da física e nem da química. Então, tá certa. Todo mundo entendeu aqui? As minhoquinhas têm boca e ânus, não só as minhoquinhas, todos os anelídeos, tá bom? Mais uma vez, interpretação de texto, para a gente saber agora o sistema digestivo dos moluscos. Então, vamos pensar agora nas conchas. Lembrem agora do polvo, da lula. Vamos ver. Os moluscos possuem um sistema digestivo completo, com boca e ânus. O alimento é conduzido pelo tubo digestivo, onde sofre a ação de enzimas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Olha que legal, tem sangue, né? Entende-se pelo trecho acima que o sistema digestório dos moluscos, por exemplo, um caracol, é completo. Portanto, esses filos, anelídeo e moluscos possuem. Agora eu estou comparando o anelídeo da questão anterior com o molusco aqui, né? Ambos têm sistema digestório completo com boca e ânus? Ambos têm sistemas digestórios incompletos? Qual é a questão? Qual a resposta? Primeira ou a segunda? A primeira. Primeira, né, gente? Presente de Natal antecipado. Presente de que mais antecipado? Dia das Crianças. Precisei dar uma zoada com vocês. Então, aqui, gente, presentaço, né? Se isso aqui valesse ponto de prova, pelo amor de já. Me acertem essa questão. Bom, agora, a diferença é que o sistema digestório completo é iniciado na boca, finalizado do ânus. Já o sistema digestório incompleto possui apenas boca para entrada e saída dos alimentos. Analise a figura do sistema digestório de um ouriço do mar, abaixo, que é um exemplo do equinoderma. E classifique esse sistema digestório como? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou ler com vocês. Temos aqui embaixo escrito boca, daí tem esôfago, olha só, vocês não sabiam que um ouriço do mar tinha um esôfago, né? Daí vem aqui, ó, estômago é considerado, então provavelmente o que acontece nessa região desse desenho do estômago? Enzimas digestivas, né? Algumas proteínas ali vão quebrar as moléculas do que entrou para ele comer. Depois, canal péveo, desculpa,
Até eu não estou conseguindo ler essa nitidez aqui. Eu vou diminuir, porque às vezes ganha pétreo, tá? Eu diminuí a figura, porque ganha um pouco de nitidez. E aí, por fim, no trato digestório, o intestino, chama-se de intestino toda a parte do tubo, né? Onde é absorvido, já foi quebrada a molécula da comida, agora ela entra para as células, ela entra para o sangue, né? Ou ela entra para as células e passa de uma para outra por difusão, cai muito em questão isso. Quando não tem um sistema circulatório, então, como que as substâncias passam de uma célula para outra? Por difusão, né? Então, aqui a gente sabe que ele vai cair para o sistema circulatório, tá? E aí, depois, vocês namorem essa figura. Vejam aqui, ó, tem gônada, né? Tem os espinhos. Vocês nunca vão esquecer do espinho, né? Nem pela figura. É só se pisar uma vez, você nunca mais vai esquecer que o ouriço tem espinho, gente. Tá? Então, olha, tem boca e tem ânus. A pergunta era se, né, o equinodermo aqui em questão tem sistema completo ou incompleto? E agora, quando tem boca e ânus? Completo. Completo. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Sistema digestório do artrópode. Agora tem aí um inseto desenhado, né? Poderia ser um grilo, tá? Mas a gente sabe que um dos grupos que mais tem variedade de espécies são os artrópodes e os insetos. A classe dos insetos dentro do filo dos artrópodes tem a maior diversidade de espécies. Então, poderia ser um grilo, mas poderia ser aquele que dá a praga nas lavouras. Gente, como chama o que destrói as lavouras? Gafanhoto. Gafanhoto, né? Eles se parecem muito. Esse desenho aqui, se não tiver uma descrição, a gente pode considerar qualquer um desses insetos aí, pela cara do bicho, tá? Então, ó, sistema digestório dos artrópodes. Então, o filo todo, tá? Ele está representando o filo todo, esse animal aqui. É classificado em, de novo, completo ou incompleto. Como que a gente sabe disso? Se é completo ou incompleto? O que eu tenho que achar no desenho? A boca e o ânus. Se tiver ânus, é completo. E agora, aqui, não sei como fica a resolução muito para vocês, né, gente? É sempre um risco que eu corro. Tem Mas os aqui dois, é tem os completo. dois, é completo. E aí, gente, mais uma vez, depois eu quero vocês aqui, ó, pirando na imagem, tá? Tem um esôfago, ó, aqui, ó, glândula salivar, secos gástricos, então você tem algumas extensões de fundo cego, né? Que esse alimento pode entrar, ficar lá digerindo, né? Aí você vê aqui coração, né? Quer dizer, você tem um canal que vai ter uma pulsação, né? O que é um coração? A professora, não é igual ao nosso coração, não é igual ao nosso, mas tem a mesma função de impulsionar o fluido, né? O fluido que, para alguns animais, a gente chama de sangue, para outros, a gente pode só falar hemolinfa, tá? É uma combinação de células que vai levar oxigênio, vai levar glicose para as células todas, né? No geral, todo o sistema circulatório é isso: levar para as células oxigênio e glicose e vitaminas e substâncias importantes, circular, né? E o que impulsiona? Tem alguma coisa ali que contrai, que impulsiona o sentido dessa circulação? Tem. Então, chama de coração. Essa é a função. Então, muitas vezes, você não vai ver uma similaridade muito anatômica. Realmente, não parece o coração humano, né? Ou de nenhum mamífero, nem dos répteis, nem dos peixes, dos vertebrados. Mas tem a função. Então, vocês têm que, em biologia, entender que aqui também o que vale é a função. Aí a gente classifica o nome do tecido ou do órgão. Espermateca, pela palavra, vai produzir espermatozoide, né? Espermatozoide ou qualquer palavra que se pareça com espermatozoide, porque é o esperma,
né? E vagina, né? Então, a gente sabe que o órgão tem o mesmo nome, professora. Se tem o mesmo nome, vai ter que ter a mesma função, gente. Tem que seguir a lógica, tá? E aí, temos aí, ó, ovário, intestino, túbulos de Malpighi, gânglios nervosos, e são outros sistemas. Agora, a gente estava na questão do digestório. Os sistemas, depois eu corrijo português, gente, domingo, né, dá o desconto. Circulatório desses animais é fechado, com sangue correndo, portanto, no interior de vasos. Agora a gente vai atentar para o sistema circulatório, tá? Então, é fechado, eu chamo de fechado, quando o sangue só está dentro dos vasinhos circulatórios. Essa descrição é sobre o sistema circulatório dos anelídeos, minhoca. Exemplo, a minhoca. Nos artrópodes, a circulação é aberta. Então não corre dentro de vasos? Não. A definição é correr ou não, somente dentro dos vasinhos, das veinhas. Se não é só dentro de veinha, é aberto. Se é dentro de veinha, é fechado. Vamos lá, nos artrópodes a circulação é aberta, sendo observado, portanto, que a hemolinfa, que eu falei, que pode ser outro nome dado para um tipo de sangue, fluido corporal que circula pelo corpo do animal, não corre exclusivamente no interior de vasos, sendo lançado, jogado em lacunas, em espaços que circundam os tecidos e órgãos do animal. Então, é como se um vaso sanguíneo nosso estourasse. Para nós não é interessante. Para nós isso não é um acidente, né? É uma doença, corre para ver, né? É uma hemorragia para nós, né? Para os artrópodes, as aranhas, os camarões, as centopeias, as lacraias e os insetos, para esses artrópodes todos, é normal. A hemolinfa, em algum momento, ela molha todas as células diretamente, tá? Nessas lacunas. A classificação de um sistema circulatório agora é só uma questão de texto, gente, de português, tá? Então, classificação do sistema circulatório. Primeiro, aberta quando flui, não corre exclusivamente dentro de vasos? Ou aberta quando corre exclusivamente dentro de vasos? Primeira ou segunda? Primeira. Segunda. Segunda. Ó. Ai, não! Você tá certa. Professora, bom dia. Quarta-feira. Como você tá? 9h17. 9h17. Tudo bom, Pro? Você tá certa. Eu li uma coisa e pensei em outra. Aberta. Não tá só dentro do vaso, que é o sentido da palavra. Tá só dentro do vaso, tá fechada, né? Nós temos circulação fechada, como eu falei. Se o nosso sangue sair aqui da veia, da artéria, é uma hemorragia interna, né? Corre para o hospital. E ali nos artrópodes é o normal. Em alguns momentos, essa hemolinfa molha os tecidos diretamente. A de baixo já responde a 9. Você fala a questão 10? É. Deixa eu ver. Já que a circulação é aberta, quando os fluidos saem dos vasos, isso, exatamente, e banham tecidos ou lacunas, a figura dos moluscos, do tipo bivalves, por exemplo, mexilhão, é classificada como. Então, agora a gente tem que... Agora é uma questão de observar a figura. E eu acho essa figura sensacional, gente. No nível, assim, de detalhe, de desenho mesmo, né? Então, a gente tem as setinhas, pessoal. As setinhas é o que vai mostrar para o lado que essa hemolinfa circula, corre, tá? E aqui, ó, tem um momentinho, ó, que ela vem vindo por um tubinho. E aqui tem um momento, ó, vocês podem ver, eu vou ter que falar os nomes, porque eu acho que a seta não aparece para vocês, né? Meu cursor não aparece, né? Para vocês. Onde a gente está em boca, do lado esquerdo do desenho, tem o nome boca, né? E aí, para direita desse boca, tem um desenho, um tubinho branco e uma seta vermelha para baixo. Seguindo essa seta vermelha para baixo aí, tem um momento que ela se divide em 3, já virado para a direita. Ela se divide em 3.
e ela abre num espaço branco, as setas vermelhas, aí correndo para a direita, escrito hemocela do pé. E depois sobe de novo e já entra de novo, né, num outro vaso circulatório. Então, aqui a gente viu no coração e aqui na hemocela do pé, né? Esse sangue ali na região posterior vai correndo por dentro de vasos. Mas, vamos ver as opções. No mexilhão, a circulação é aberta ou fechada? É fechada? É aberta por conta dessa parte da hemocela do pé. Você percebe pelo desenho do Aonde vaso. isso? Ó, procura escrito boca, do lado esquerdo. Você achou a boca? Sim. Tá. À direita da boca tem um... Deixa eu ampliar agora, peraí. Porque tá muito pequenininho tudo aqui. Agora eu baixo um pouquinho. À direita da boca, você tem um vasinho circulatório descendo, branquinho e uma seta vermelha para baixo. Tudo bem? Sim. E aí vai descendo, e aí ele vira para a direita, num espaço branco. É a lacuna. É uma lacuna. É um momento que esse sangue sai do vaso. Então, a circulação é aberta, tem que considerar aberta. Se algum momento sai do vaso, tem que considerar circulação aberta. Tá bom? Sim. Depois ela até volta para um vaso circulatório. Mas como ela saiu, em algum momento, a classificação já é do tipo aberta. Vamos lá, agora o polvão. Polvão, eu tenho medo desse bicho, gente. Para mim tem cara de mal, não adianta. E eles são inteligentes, viu? Tem experimento com polvo dentro de labirinto, Nossa, professora. cores, eles enxergam cor, eles memorizam. Professora, Sim? eu tenho tanta vontade de comer esse polvo. Então, eu já comi. Tem que saber bom? preparar, porque senão pode ficar meio duro, né? Ele é bem então, mais... eu vi um prato em que, tipo, o polvo ele não tá mais vivo, mas ele fica se mexendo ainda, sabe? Nossa, pode me dá uma acontecer. vontade. Ai, mas só porque ele tá se mexendo? Não sei por quê. Que engraçado. Mas é porque tá bem fresco, né? Com certeza ainda tá assim há poucas horas, né? Até minutos. No Japão, professora, os pratos são preparados assim, às vezes, tipo, camarão, polvo, Sim. tipo, um monte de coisa assim, é preparado vivo. Não preparado, tipo, eles comem vivo, só coloca molho em cima e come. Não, Com não é porque certeza. tá vivo. Na verdade, é porque tem os reflexos ainda. Sim. Gente, essas Não, reações menina, eles todas, explicam né? que eles comem vivo mesmo. Tem um restaurante lá que é vivo, não tá morto, é vivo mesmo. Eles pegam, lavam, tiram a sujeira e já colocam no prato. Olha, me inclua fora dessa, tá? Assim, vivo não. Pra eu comer, não vai poder se mexer na minha boca, nem na minha barriga, não. Pelo amor de Deus. Imagina. Gostoso pode até ser, mas eu não conseguiria. Mas, de fato, você vai ter muita substância que não sobrevive a uma fervura ou que vai, né, se modificando, moléculas, substâncias, nutrientes, né, que, de fato, os animais aí vivos ou logo depois que morrem, essas substâncias estão mais íntegras, né, e pode ser que muitas delas sejam muito benéficas ao nosso organismo, sim, à nossa saúde, né, com certeza. Vamos ver aí, então, olha, nos moluscos. Então, polvo é molusco, professora? Sim, polvo, mexilhão, marisco, ostra, lula, são os nossos moluscos, né? E aquele corrupto da praia, né? São moluscos, tem concha e o corpo mole. Então, por exemplo, o polvo, o sistema circulatório é... Ih, já está escrito ali, gente. Tem um spoiler do tamanho do... Fechado. Tá maior do que a questão é o spoiler. Sistema circulatório fechado. E aqui é um pedacinho, né? De um pé, então, para a gente ver como é por dentro.
Então, tem corações, lembrando que importa que a função desse órgão, que é de impulsionar essa circulação para uma direção só, né? Então, provavelmente ele contrai, ele impulsiona. Vaso dorsal, o dorso no ser humano são as costas, tá? Vaso ventral, para nós, é a nossa barriga, para vocês irem entendendo o que é dorsal, o que é ventral. É muito importante na biologia saber o que é anterior, cabeça, posterior, pés, dorsal, ventral, e depois laterais, né? Quando você tem um animal de simetria bilateral, fica mais fácil falar dorsal e ventral, laterais, né? Anterior, posterior. E os vasos parietais, né? São outros vasos circulatórios. Vaso subneural, quer dizer, abaixo de um nervo, né? Subneural. Então, aqui a gente tem o desenho, desculpa, gente, aqui embaixo é o desenho de um anelídeo, não é de uma pata do polvo. Aqui ele fez uma comparação, tá? Dos anelídeos. E aí, o sistema circulatório já está sendo dito, né, gente? É fechado, porque ele já concluiu para nós também, pois o fluido circula fora dos vasos ou aberto, pois o fluido circula dentro dos vasos. A mesma pergunta que dá resposta. Não seria, tipo, Tá errado ao essa contrário, frase. para ser fechado, não tinha que circular dentro dos vasos? Eu tenho que escrever aqui, tá errado. A professora aqui já estava bêbada de sono, alguma coisa. É fechada essa Tá ótima, hein, professora? Aqui, ó. Agora. Foi, né? Vamos tomar um café, né, professora? Né? Mas aqui já estava meio-noite. Se eu tomar café à noite, minha filha, eu não existo no outro dia. Eu não vou dormir. Eu durmo mais do que deveria até. Não consigo. Bom, depois vai. Tá tudo bem. É a segunda opção, né, gente? Fechado, pois o fluido circula dentro dos vasos. Ainda coloquei errado aqui. Peraí. Vocês estão vendo como eu faço formas, ó. Pronto. É dessa forma que eu monto a prova. E aí, quando vocês respondem lá, a correção vem automática. Vocês viram que eu selecionei a questão certa, né? Não tá tendo problema, porque a gente está realmente falando as respostas hoje, né, gente? Deixa eu só ver se por acaso tem algo. Não. Volta. Vamos lá, gente. A respiração dos anelídeos. Professora, por que toda hora muda de filo? Chama-se biologia comparada, tá? É uma das formas de se estudar biologia dos animais, é comparando. Como é que todo mundo aqui respira? Como é que todo mundo aqui circula o fluido? Como que todo mundo se reproduz, né? Então, vocês podem perceber, a gente foi vendo sistema, primeiro a gente foi vendo as classes, né, para a gente conhecer um pouco também dos exemplos de animais, depois a gente foi ver o sistema digestório, circulatório, agora a respiração. A respiração dos anelídeos, minhoquinha, pode ser realizada de diferentes formas. Algumas espécies apresentam respiração cutânea, outras, no entanto, apresentam respiração branquial. Em muitos poliquetas, observa-se a presença de estruturas chamadas parapódios, que atuam, entre outras funções, como brânquias, são órgãos de respiração. Então, a respiração cutânea seria uma troca gasosa que ocorre na pele ou nas brânquias. Aqui, interpretação de texto, né, gente? E aí? O que é a respiração? Nas brânquias? Não, na pele. Cutânea, os sapos têm uma boa parte da respiração, a gente vai ver depois, né, só trocando os gases pela pele diretamente, por difusão, oxigênio passando para as células e o gás carbônico saindo da pele mesmo, diretamente. Nós não temos assim, né? A gente tem que ir para o pulmão, né? Aqui eles falam que você tem cutânea e, por exemplo, branquial nos poliquetas, né? E aqui, então, cutânea tem a ver com a questão da respiração acontecer diretamente na pele.
tá bom? Então, não esquece. Respiração cutânea a gente vai ver acontecer de novo, é na pele. Nos equinodermos, estrela do mar, a respiração é feita por difusão. Difusão é quando passa de uma célula para outra, para o ar, volta. Pelo sistema ambulacrário. Em algumas espécies, por brânquias. Então, você tem espécie que é por sistema de difusão e outra por brânquia, que é um órgãozinho, que nem do peixe. Porém, pelo fato dos moluscos serem encontrados em uma grande variedade de ambientes, eles apresentam diferentes tipos de respiração. A respiração branquial é realizada pelos moluscos que vivem na água, como os polvos, lulas e ostras. Então, brânquias tem a ver com animal aquático, porque o oxigênio está dissolvido na água, né, gente? Então, a brânquia ela tem essa capacidade de tirar o oxigênio dissolvido da água. A respiração pulmonar está presente em moluscos que vivem em ambientes terrestres, como os caracóis. A respiração cutânea ocorre nas lesmas, que também vivem em ambientes terrestres, sob o solo, em árvores. Conclui-se que respiração no grupo dos equinodermos e moluscos tem em comum. Então, agora eu quero uma comparação. Esse textinho todo foi dos equinodermos. Fala que os aquáticos respiram por brânquias, os terrestres por pulmões e as lesmas pela pele também. E a gente tinha visto os moluscos, que falou da cutânea e das brânquias. Então, aqui, qual é que os dois têm em comum? Equinodermos e... Opa. Eita, que eu fui mexer. Equinodermos e moluscos, o que eles têm em comum? Ai, apareceu aqui, não pode. Bom, agora ficou. Daqui a pouco sai. Eles têm em comum respiração branquial. Brânquias. Branquial. Tá aqui marcado. Eu fui clicar, ele tá no modo edição. Tenho medo de mexer muito, gente, e travar as coisas, sabe assim? Deixa quieto. Não tem problema, tá? E agora, nos artrópodes, voltando, né, para o nosso grupo, que inclui aracnídeos, crustáceos, insetos, diplópodes e quilópodes. Vamos ver a respiração neles? Ela é traqueal, chamada traqueal. E aqui tem um desenho da traqueia. Bem no meio também em azul, tá azulado, é um tubo. E ele vai se ramificando, um tubo maior se ramifica em tubos menores, e eles vão terminando diretamente nas células, esses tubos. Então, é como se fosse a tubulação nossa de água, só que não é água, é ar, para levar o oxigênio. É uma traqueia, tá? E também ele tem filotraqueias, que são estruturas respiratórias nas aranhas, daí nas aranhas, tá? Aí a pergunta, pera. Nos artrópodes, o ar circula através de traqueias, que são canais, ou brânquias? Traqueia? Traqueias, né, gente? Brânquias no caso dos animais aquáticos, e nos artrópodes não tem traqueia, desculpa, brânquia. A brânquia não tem nenhum animal artrópode, né? Aqui todos os artrópodes vão respirar por canais chamados traqueias. É isso, pessoal. Aqui está o nosso Forms, então. Eu já trabalhei ele, joguei ele também no Word, no PDF, né? Para facilitar. Eu vou sair da gravação só um minutinho, para não ficar muito longo.